Boa noite, sou Carla Pintado, presidente da AGV, gestão 2023-2024. É com muito prazer que hoje, dia 27 de setembro de 2023, abrimos o evento Biodança e as Neurociências, o viver, o sentir e o vínculo afetivo. E para isso, trazemos nossa querida Carmen Gessinger, é isso? Facilitadora de data, não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Enfermeira, dentista e psicodramatista. Então, agora, com muito carinho, passo a palavra para Carmen, para se apresentar melhor e abrir o evento. Obrigada. Ah, Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, através da Carla, para estar aqui hoje de novo, né? E fico muito feliz que tenham todos vocês participando também, pessoas que eu, né, amigos e pessoas que eu não conheço muito, mas já vi, né, através da online, né? E meus colegas do grupo de leitura que eu matei hoje. Aí apareceram, opa, 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 apareceram. E esse assunto, né, de neurociências e biodança é um assunto que sempre me fascinou muito. Já vou começando então. E eu penso assim que é para mim, né, é importante porque é um embasamento científico, né, para a gente até poder apresentar a biodança em vários segmentos e lugares. É. Então, eu pensei em quatro assuntos, assim, eu não vou trazer muito aprofundado, mas eu vou fazer uma geral, assim, uma caminhada por quatro assuntos que eu acho importantes. Tem outros assuntos tão importantes quanto, né? Mas eu escolhi esses quatro, que é falar sobre a neuroplasticidade, sobre as emoções, que é o sentir, né? E sobre neurônios espelho e a teoria polivagal, que entra no vínculo afetivo, junto com tem um hormônio, né, a ocitocina, que chamam o hormônio do amor, mas esse eu não vou abordar porque ainda não estudei a fundo, mas se vocês quiserem depois eu vou ver se eu consigo um vídeo no YouTube de uma facilitadora de data da Espanha, que ela deu uma aula exatamente sobre isso, é muito interessante. Ela é especialista no assunto, ela é médica. Então, quando muitas vezes a gente pergunta, né, para os alunos ou mesmo para a gente, o que que fez a gente procurar a biodança? O que que, o que, o que me motivou a buscar a biodança? E muitas vezes a gente ouve a resposta de que quer mudar de vida, né? Não quer mais quer fazer uma coisa diferente, quer se sentir melhor, né? Quer mudar o estilo de vida. E aí, quando a gente fala em mudança, a gente fala que as mudanças, elas acontecem porque a gente tem no sistema nervoso essa capacidade de mudar nossas conexões, né? Essa capacidade de transformar os nossos caminhos mentais e neurofisiológicos. Então, assim, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar conforme as nossas experiências de vida. Cada experiência de vida que a gente tem, o nosso cérebro, os neurônios, eles se modificam, eles fazem novas conexões, eles abrem novos caminhos. Então, assim, os neurônios eles estão ligados entre si, né, através dos axônios e dos dendritos, e
Entre eles, a gente tem um espacinho, né? Eles não são grudadinhos um no outro, onde acontecem as sinapses. E quando a gente precisa de fazer, por exemplo, eu estou mexendo as mãos aqui, eu estou acionando um circuito, uma rede neural necessária para fazer esses movimentos, né? Então, a gente tem no cérebro vários mapas, várias redes que são acionadas conforme a gente vai falando, a gente pensa, a gente se movimenta, a gente se relaciona, a gente sente, né? Então, tem uma neurocientista que agora eu descobri, né, que eu comecei a ler o livro dela, é a Nazaré Castellanos, não sei se eu falei certo porque é em espanhol. Ela diz que os neurônios, eles falam pelos axônios e escutam pelos dendritos, e que a base do funcionamento cerebral nesse diálogo entre um neurônio e o outro é compartilhar. Então, quando eu disse, eu vim aqui para compartilhar, então, desde neurofisiologicamente, a gente já tem essa questão de compartilhar de rede, né, de funcionamento. E os neurônios, eles se sincronizam. Quando eles se comunicam entre si, se sincronizam, e através dessa sincronização, dessa passagem de informação, eles vão se comunicando e passando a informação no cérebro. Então, cada vez atualmente, assim, dentro da neurociências, tem um consenso acerca de que o cérebro ele trabalha de forma integral como uma rede bem complexa, né? Então, essas redes neurais que a gente tem no cérebro, elas são ativadas quando elas são necessárias para fazer tarefas assim como ler, escrever, caminhar, quando eu reconheço alguém, quando eu falo com alguém. Agora, por exemplo, eu tô com muitas redes ativadas, né? Porque eu estou pensando no que eu vou falar para vocês, eu estou falando, eu estou buscando na minha memória, né, o que eu preciso, o assunto, né, que eu estou falando. Então, eu estou ativando muitas e muitas e muitas redes neurais. E conforme vai passando, elas vão mudando. Então, essas redes, elas podem ser muito amplas, né? Então, isso acontece, né? Por que que acontece isso? Que a gente tem essas redes, por que que o cérebro funciona assim? Porque os neurônios, eles têm duas capacidades super importantes, que é a comunicação recíproca entre eles e a plasticidade neuronal. E antes da gente nascer, a gente já tem muitas redes neurais já formadas e muitas redes em potencial que precisam ser ativadas, né? Então, as redes que a gente usa, que cada pessoa usa e utiliza, elas são continuamente modificáveis conforme tu vai vivendo e experienciando na vida. Cada experiência que tu vive modifica alguma coisa nas redes neurais. Então, o que que acontece com a neuroplasticidade? Ela aumenta o número dos sítios, né, das sinapses, ela fortalece as sinapses já existentes, há uma modificação química, elétrica e molecular, e é uma reorganização das conexões dentro, né, de uma rede e entre as redes. Então, na biodança, as modificações elas podem se tornar estáveis, né? As mudanças podem se tornar estáveis através. A gente precisa repetir. A repetição é muito importante. Às vezes a gente, ai, de novo caminhar, ai, de novo sincronização. Sim, de novo, é importante. Porque a biodança é um processo e essa modificação das redes neurais, elas não acontecem
tu dá o estímulo uma vez, ela não fixa, ela precisa de várias vezes o mesmo estímulo para mudar o caminho e se fixar um novo caminho. A neuroplasticidade é como se eu caminhasse sempre pelo mesmo caminho, né? Já está bem formadinho, mas em dado momento eu recebo um estímulo, eu quero mudar, eu recebo um estímulo, eu quero abrir outro caminho, eu quero ir por outro lado. Então eu vou ter que abrir o caminho. É como se eu pegasse um machado e facão, aliás, e fosse cortar as árvores, os galhos, né, para ir abrindo caminho. E daí eu preciso repetir esse estímulo para abrir esse caminho e tornar esse caminho forte, para ele ficar mais forte. E conforme eu vou indo para o outro caminho, aquele que eu não quero ir mais, ele vai, como eu não estou mais estimulando, ele vai se fechando, vai crescendo de novo os matinhos, os galhos, as árvores, e ele vai se fechando e eu vou pelo outro caminho que eu abri, né? Como é que a gente diz? A gente vai estimulando até se fixar, né? Esse caminho novo. E às vezes eu me lembro que a Analisa falou que a Analisa Risolé é uma neurocientista, facilitadora de data de biodança de Milão. Eu fiz um curso com ela e ela disse que um dos trabalhos de biodanças que pode fazer essa mudança com um estímulo só é o projeto Minotauro, porque daí o estímulo é muito forte e às vezes a pessoa consegue, né, de tão forte, consegue fazer essa mudança, mas ah, normalmente tem que ser repetido e tem que se fazer. Por isso que a gente faz biodança, é um processo, a gente faz biodança semanal, a gente volta, né? E aos pouquinhos a gente nota pequenas mudanças na vida da gente, né? Que não são, muitas vezes a gente não tem consciência, né? A gente se dá conta depois que mudou alguma coisa. Muitas vezes a gente tem alguma resposta a algum estímulo que a gente não quer mais ter aquela reação, mas a gente tem. E aí chega um ponto que a gente pensa, a gente se dá conta, opa, eu fiz de novo aquilo que eu não queria fazer. Aí, então, até que um momento a gente, né, fazendo o trabalho, esse trabalho de criar novos caminhos, a gente recebe aquele estímulo e não responde mais daquele jeito que a gente não quer. É um novo jeito de responder, né? Então, uma das coisas que favorece também essa questão da neuroplasticidade na biodança é a sincronicidade dos estímulos, né, que a gente recebe na biodança, que é o ambiente enriquecido, é a música, é o grupo, é o facilitador, é as consignas, é todo aquele ambiente com as pessoas, né, com o grupo, ele facilita essa neuroplasticidade. E uma coisa super importante que a gente tem na biodança, que até o Damásio fala que o mais importante é o valor emocional dos estímulos, que é o afeto, né? O afeto é super importante para poder estimular e ocorrer a mudança. Então, assim, ó, em biodança é importante repetir os exercícios, repetir a música, e porque dessa maneira a gente favorece as mudanças estáveis, né? Porque uma mudança, para ela se fixar, ela leva tempo, né? Então, é todo esse processo de mudança, processo da biodança, processo de mudança neurofisiológica dos caminhos, né? E a sincronicidade na biodança a gente tem entre escutar a música, fazer o movimento e escutar o outro também. E já falei que a neuroplasticidade é muito favorecida pela força emocional dos estímulos. Então, sempre que eu falo, né, mesmo quando eu dou aula maratona nas escolas, eu sempre falo na neuroplasticidade, porque é graças a isso que a gente pode mudar, né? Pode mudar, pode trabalhar as emoções, né?
pode trabalhar as emoções, pode trabalhar a questão dos neurônios de espelho, né, emocionais, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Então, graças a gente nunca é o mesmo, né? Eu comecei a aula de um jeito, agora eu já estou do outro, né? A gente nunca, quando terminar essa horinha que a gente estiver junto, ninguém mais vai ser igual ao que era quando chegou. A gente está sempre mudando. Isso é fascinante, né? O nosso organismo ele muda a pele, eu acho que é que troca células cada mês, então a gente muda tudo, né? Muda pensamento, muda emoção, muda tudo. Então isso aí é muito, eu acho fascinante. Então, falar um pouquinho, é que eu trouxe várias coisas, daí eu vou falar um pouquinho de cada. Eu pensei quando eu coloquei o viver, o sentir, daí eu falei, para que que eu coloquei o sentir, né? Vou ter que falar das emoções, né? Que a gente trabalha, a gente vive na aula de biodança, né? Então, assim, só assim para dar de neurofisiologia, as áreas assim que fazem parte das emoções, né? Vocês já ouviram falar com certeza. É o sistema límbico, né? Que é aquele sistema mais interno abaixo do córtex subcortical, que tem vários, ai meu Deus, vários órgãos, não, vários sistemas, né? Então, assim, ó, ele tem o símbolo, o giro do símbolo, ou córtex cingulado, é que ele fica, é como se ele fosse a fronteira, né? Entre o sistema límbico, ele encobre o sistema límbico e o sistema cortical, o córtex. Então, ele fica assim como se fosse um diadema, que assim, ele faz assim, o sentido dele, assim. E é o símbolo amígdala e o hipotálamo, eles fazem parte dos aspectos emocionais. E a amígdala é uma das partes, ela é super importante, porque ela tem fortes ligações com o córtex e com praticamente com todas as outras estruturas do sistema límbico, né? Então, o hipotálamo, ele é bem pequenininho, né? E ele é super importante, ele é como se fosse o the big boss do sistema límbico, né? Porque ele recebe as informações do tálamo e chega nele e o tálamo chega e diz, ó, recebi esse estímulo, o que que eu faço? Daí o hipotálamo, ó, vamos mandar para lá, vamos mandar para cá, vamos mandar para a amígdala, vamos mandar para o neocórtex, ele que, né, organiza. E ele ativa também uma glândula pituitária que libera ocitocina, né? Que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do afeto, do amor, né? Então, ele controla, assim, praticamente todo o nosso organismo, tanto funções endócrinas, vegetativas, né? Por exemplo, vegetativas é a pressão arterial, temperatura do corpo, e regulação também do nível de água do corpo, né? Quando a gente tem sede, ele que controla quando a gente tem sede, quando a gente tem que dar vontade de fazer xixi, é ele que controla, né? Ele que dá o comando. Então, assim, ele tem muitas e muitas funções, assim. E deixa eu ver, tinha uma coisa importante. Ele também, quando tu estimula o hipotálamo, ele tem efeitos no comportamento emocional. Por exemplo, medo e reações de punição, de raiva, quando tu estimula ele provoca também.
E o impulso sexual também, ele pode ser estimulado a partir de várias áreas do hipotálamo. Aí temos a amígdala, eu não vou falar de tudo porque não vai dar tempo. Então, a amígdala, ela tem, assim, ó, conexões abundantes com o hipotálamo, ela faz ligação entre as respostas emocionais e o contexto externo, ela faz parte do sistema que depois o Porges falou, criou um termo de neurocepção, ela faz parte desse sistema que, que te ajuda a ver e a sentir se o contexto, né, onde tu tá, é favorável ou não. Tu sabe como, junto com o córtex pré-frontal, tu olha, por exemplo, tu chega num lugar e daí tu não conhece ninguém, daí tu vai, olha, assim, faz tipo como é que a gente chama? Uma varredura. Então, ele te ajuda a perceber se tu pode ir adiante, se tu pode entrar, se tu pode confiar, se tu pode chegar ou se tu tem que ficar um pouquinho para trás, ver, desconfiado. Então, a amígdala, ela ajuda nisso. E, em geral, ela pode fazer, ela tem todos os efeitos que o hipotálamo também, tá? Deixa eu ver mais. Uma coisa importante, ela media as respostas emocionais aos estímulos visuais complexos, né, através do reconhecimento emocional. Então, por exemplo, essa questão de tu entrar no ambiente e reconhecer para ver se tu se está seguro ou não, ela é através do reconhecimento emocional das expressões faciais, né? Para tu, né, se a pessoa tá sorrindo, se a pessoa tá, né? Porque essa questão da segurança, que é a questão da teoria polivagal, é tu reconhecer o, o tom de voz da pessoa que te acolhe, né? Como que a pessoa, a postura do corpo, a expressão do rosto. Se eu chegar num ambiente e a pessoa vir falar sério comigo que eu não conheço, eu já fico meio assim, né? Não sei aonde que eu tô pisando, né? Mas se a pessoa já vem sorrindo, então já dá uma, né? Se já vem sorrindo, ou se, que nem na biodança, já vem, né, com os braços abertos, receptivo. Então, assim, ó, a retirada ou não funcionamento da amígdala, ela elimina a resposta ao medo, seja essa resposta ela que a gente aprende a ter medo de alguma coisa ou inata, né? Então, o giro do símbolo, ou o córtex cingulado, ele está vinculado com a memória, a aprendizagem e as emoções também. Então, ele liga as informações sensoriais com a amígdala. E uma lesão nessa área, ela provoca falta de iniciativa, uma falta de motivação. E daí a gente tem o hipocampo, né? Que tem bastante conexão com o córtex também, e também com as estruturas básicas do sistema límbico. Ele está relacionado com a aprendizagem e ele está relacionado com a consolidação da memória de longo prazo, né? A memória de curto prazo, quando ela vira memória de longo prazo, ela fica consolidada no hipocampo. Então, por exemplo, na epilepsia, né? Ou se tu remover cirurgicamente o hipocampo, tu tem uma perda da memória de longo prazo, daí tu tem incapacidade de aprender qualquer informação nova, né? Que seja baseada principalmente no verbal, né? Por exemplo, aprender nome de pessoa, mesmo entrando em contato diariamente, tu não consegue gravar. Então, além dessa parte do sistema límbico, nas emoções a gente tem, vou falar mais três áreas que estão no córtex também, que fazem parte hoje
do sistema emocional, que é o córtex frontal, né, nos lobos frontal, que a emoção ela é sentida através da imaginação, quando a gente imagens mentais ativadas, de recordação de memórias e da ativação de neurônios espelho. Tem neurônios espelho ali no córtex frontal. E esses neurônios que estão no córtex, no lobo frontal, eles fazem a ligação do córtex com a ínsula, né? Então, a ínsula é outra área que está relacionada às emoções. E tem uma pesquisa que o Damasio fez, né? Ele descreve no livro dele, Em Busca de Spinoza, onde ele pediu para as pessoas, primeiro, imaginarem não, trazerem, né, buscarem na memória uma vivência ou uma situação que tinha sido muito, muito, muito triste na vida. E quando eles, na recordação, eles começassem a sentir no corpo, né, a sentir o que eles sentiram no momento que aconteceu, que eles levantassem a mão, e aí ele gravava, né, com os eletrodos, a atividade do cérebro e o que que ativava. Ele fez isso tanto para tristeza quanto para alegria. E daí, para surpresa dele, a ínsula dos dois lados se ativou tanto na tristeza quanto na alegria. E a ínsula, ela fica no córtex, eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, acho que muitas pessoas já ouviram. Eu trouxe aqui eu não sei se dá para ver. Dá para ver? Aqui, ó. Tu tem que afastar o lobo, o temporal, o parietal, temporal, ela fica lá embaixo, mas ela é o córtex. É como se a gente pegasse e abrisse assim e ela aparecesse embaixo. Porque o nosso cérebro ele tem circunvoluções, né? É como se ela fosse assim, fechado aqui, fechado ali para baixo, assim. Então, ela tem várias, por exemplo, ela tem, ela recebe informações das vísceras, tá? E ela é a primeira área para o gosto e para o olfato. E ela tem neurônios espelhos emocionais. E aí, eu estava lendo o livro da Nazaré, e ela fala que da ínsula, até botei, página 51. Ela disse que a ínsula, ela tá implicada, como se é espanhol, ela está envolvida em várias funções que parecem que não são assim ligadas umas nas outras, mas estão relacionadas, ela diz. Por exemplo, no reconhecimento de outras pessoas, na percepção do tempo e espaço, no sentido materno, no ato de sorrir, na sensação de sentir-se livre e no conhecimento da postura de nosso corpo e no sentido que a gente tem da gente mesmo. Ela diz que a ínsula é um dos maiores centros de fusão do cérebro. E daí ela fala assim, do Antônio Damasio e um outro cientista, Bud Craig, que a ínsula é a pedra angular da consciência. Ela é a região cerebral que integra a informação do organismo, as emoções subjetivas e o entorno, dando lugar ao que a gente conhece cientificamente como o momento emocional global. Então, para mim, assim, quando eu tô começando a ler esse livro, eu me dei conta que há 14 anos atrás eu nem sabia que existia essa criatura. E aí, aos pouquinhos, né, fui estudando e agora que caiu esse livro aqui, meu Deus do céu. E ela disse que mais adiante ela vai falar um pouco mais sobre ela. Então, assim, como que as coisas vão evoluindo, né? Vão aparecendo, vão estudando. Então, tem muita coisa interessante, assim. Então,
não podia falar de emoções sem falar do Damásio, né? Então, o Damásio, ele classifica as emoções em três, né? Então, primeiro ele fala das emoções de fundo, que são percebidas, né, pelo nosso movimento, pela mímica e pela comunicação paraverbal, pela postura corporal. E então, são aquelas sensações que a gente tem, quando alguém pergunta para a gente assim, como é que tu tá te sentindo? Daí a gente fala, às vezes até a gente se dá uma mexidinha, né? Tô me sentindo bem. Eu não tô muito bem, mas eu não sei, mas não tô muito bem, né? É o corpo que tá falando pra gente. Às vezes a gente não tem consciência, né? Do que tá acontecendo ali. Mas o Damásio diz que elas não são nem muito positivas, nem muito negativas. Elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. E ele diz que provavelmente, muito provavelmente, são as que ocorrem com mais frequência na nossa vida, né? Ele diz que esse é o estado do corpo que ocorre entre as emoções. Então, elas estão relacionadas com o nosso estado de humor, bom humor, mau humor. Hoje eu estou de mau humor. Não estou muito bem, estou de mau humor, não sei por quê, né? Então, assim, com a biodança, as emoções de fundo, elas podem ser modificadas e reforçadas pela experiência repetida de vivências positivas que aumentam o nosso instinto vital. Então, uma emoção de fundo positiva, ela melhora a nossa autoestima, né? E a nossa imagem corporal, diferente das emoções de fundo negativas. Depois ele fala nas emoções primárias, né? Que são as mudanças do estado corporal, e com os estímulos mais assim relevantes, né? Eles ativam principalmente os circuitos do sistema límbico, principalmente a amígdala, tá? Então, são as emoções inatas ou pré-organizadas. Então, são aquelas que vêm, quando a gente fala em emoção, são aquelas primeiras que vêm na nossa mente, né? Medo, raiva, felicidade, nojo, surpresa e tristeza. Ele fala em 6. E ele diz que esse tipo de emoção está mais presente nas crianças pequenas, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências, a gente começa a entrar nas emoções secundárias ou sociais. E às vezes a gente não está nem tão crescendo, né? A gente, de criança, um pouquinho, quando vai para a escola, já começa a entrar. Então, essas emoções secundárias ou sociais, elas são moduladas de acordo com as nossas experiências. E está relacionado com o contexto que a gente está. Então, elas compreendem, assim, alguns exemplos: compaixão, constrangimento, ciúme, inveja, vergonha, sentimento de culpa, orgulho, gratidão, admiração, a indignação, desprezo. Então, assim, essa rede neural, né, para esse tipo de emoções, ela é ampliada e daí ela já requer intervenção dos córtices pré-frontal e do somato sensorial que fica aqui na área parietal. Então, a biodança, ela se baseia, né, sobre as protovivências positivas, que são as inatas, e favorece a memorização de representações disposicionais que ativam emoções positivas. Com essa interpretação, podemos considerar a biodança como reforço e enriquecimento formidável de emoções secundárias positivas, onde a memória assume um papel fundamental para alcançar uma modulação emocional sempre mais ampla. Então, essas emoções secundárias, né, e os sentimentos, eles estão na base da teoria do Damasio de marcador somático e do comportamento social, que eu não vou entrar, né, nessa teoria. E daí o Damasio diz que as emoções, elas estão no teatro do corpo,
e os sentimentos estão no teatro da nossa mente. Porque a gente sente as emoções do corpo. Porque na neurociência, a emoção é corporal e o sentimento é quando tu já domina a situação. Quando tu já recebeu o estímulo, tu sentiu no corpo, é muito rápido, né, gente? E quando tu te dá conta, aí tu domina, aí eles chamam de sentimento. Aí eu lendo o livro aqui da Nazaré, ela colocou que tem vários experimentos, né? Várias experiências de um grupo liderado por uma professora chamada Rita Hari, de Helsinki, que eles conseguem fazer um mapa corporal das emoções, né? Então, daí ela diz que toda emoção, sendo suave ou forte, ela implica sensações corporais. Então, alguns exemplos que essa professora, né, achou. A raiva ativa com mais potência as sensações das mãos, do peito e na mandíbula. O medo se aproxima mais do peito. A surpresa, ela fica na volta dos olhos. A tristeza e a depressão, ela coloca aqui, tristeza e depressão desenham um gélido mapa avisando da ausência de sensações. O amor produz no rosto, né? Sensação no rosto de emoção, no peito e nos genitais, ela colocou. E a felicidade inunda o rosto, as mãos e aninha-se nas sensações do peito ao redor do coração. Então, e ela diz uma coisa assim, que o mesmo sucede quando percebemos em outra pessoa uma emoção que vai ressonar no nosso corpo. E aí a gente faz essa emoção a nós, que tem a ver com os neurônios espelho. É que eu achei interessante, por isso que eu trouxe. Estou começando a estudar, então eu já quero falar, já tem um monte de coisa aqui. Então, agora vou entrar 15 para as 9. Eu vou entrar nos neurônios espelho, e eu já falei daqui da outra vez também, que a gente tem, né, no nosso cérebro, quando eu faço um movimento, por exemplo, esse movimento que eu estou fazendo com as mãos aqui, vocês todos estão fazendo esse movimento comigo, porque as áreas do cérebro que eu ativo para fazer esse movimento são as mesmas áreas cerebrais que estão sendo ativadas em vocês agora. E isso acontece através do olhar. Então, assim, ele não é um movimento. Os neurônios espelhos, eles são. Tu não tem consciência. É automático. Não adianta. Chega uma pessoa, vem sorrindo, eu tô braba. Vem sorrindo para mim, né? E vem me abraçar e eu tô braba, eu não quero, mas que saco, não sei o quê. Mas eu já tô lá dentro, já tô, né? Já tô sorrindo, já tô chegando perto. Então, assim, queria falar uma coisa bem resumida. Tá difícil. É, são neurônios, né, que são motores, né, porque o neurônio espelho, ele se ativa pelo movimento, tá? Né? Então, às vezes, assim, se eu tô com uma cara de paisagem, eu tô com o meu rosto que eu não mexo nada. Mas no momento que eu começar a sorrir, eu vou fazer todo um movimento, né, no rosto, nos músculos, e vocês vão, mesmo se não estiverem sorrindo para mim agora, vocês estão sorrindo junto, porque a gente ativa as mesmas áreas, né? Então, a ínsula se envolve nisso, os córtices, né, os frontais,
e o somato sensorial também. Quando, por exemplo, na biodança, quando eu vejo uma pessoa fazendo a carícia na outra, é como se eu tivesse sentindo a carícia em mim. Então, é muito interessante. Eles começaram os neurônios espelho começou porque eles queriam descobrir, né? Estavam pesquisando novas, esqueci o nome. Enfim, eles estavam pesquisando novas técnicas, novas para pessoas que tinham perdido o movimento das mãos no AVC, né? Então, aí eles faziam pesquisa com macaquinho. Aí um dia, no intervalo, o macaquinho sentadinho lá no laboratório, cheio de, né, eletrodos, chegou o cientista lá e foi pegar. Uns dizem que é caneta, outros dizem que é amendoim, outros dizem. Mas, enfim, ele fez o movimento de pegar, né, uma caneta, e aí os neurônios os neurônios do macaquinho se ativaram, né? Registrou como se o macaquinho estivesse fazendo o movimento lá no, no aparelho, né? Então, assim, opa, o que está acontecendo? Aí ele olhou o macaquinho só olhando para ele, sem fazer nada. Aí ele repetiu e daí teve disparo de novo. Porque o neurônio, quando ele entra em ação, ele faz barulho, né? Ele dá uns disparos. Se tu põe na máquina lá, ele faz barulho, que é elétrico, né? Pá, pá. Então, começou assim. Então, a gente, depois foi descoberto no homem também que a gente tem neurônios espelhos, né? E aí a gente descobriram também que a gente tem neurônios espelhos emocionais. Por isso que quando a gente vê uma pessoa triste, a gente fica triste, né? Uma pessoa, a gente fica triste, a gente sente, ele nos dá uma capacidade de sentir o que o outro está sentindo, né? E tem um dos neurocientistas, né, da equipe que descobriu, o Vittorio Galesi, ele criou um termo que se chama simulação incorporada, né, que ele fala que no momento que eu vejo, né, a pessoa, né, no seu movimento, eu faço para compreender o que está acontecendo, eu faço como é que ele diz? Eu faço, não é assim, ó, simulação de simular, eu realmente, o meu corpo se organiza para fazer o mesmo movimento, para poder entender a intenção e o que está acontecendo com o outro. Ele diz que é como se eu fosse o outro fosse eu, né? Eu e tu, tu e eu. Como se a gente fosse, como se a gente se apoderasse da emoção do outro, a gente sente na pele, né? E ele disse que isso faz com que a gente crie um espaço que não é eu que estou sentindo, nem tu que está sentindo, mas nós. Ele diz que é um espaço que é nós no centro, que ele chama de espaço das relações sociais. E daí eu sempre me lembro da biodança, né? Quantas vezes a gente fala lá na sincronização rítmica, exercício simples. A gente vai fazer um movimento, né? Cada um tem o seu movimento, então a gente vai escolher outro par e a gente vai achar o nosso movimento. Então ali a gente já cria um espaço que não é eu nem tu no centro, mas é nós no centro. Então isso eu acho bonito isso, sabe? Então né? A gente como ser humano, a gente tem um, uma forma física, neurofisiológica, que, como é que eu vou dizer, propicia, né, que a gente se relacione, que a gente viva bem, né, que a gente tem tanta coisa boa, a gente tem essa capacidade de se transformar, de viver bem, né, de se relacionar bem, de fazer coisas boas.
E aí eu sempre lembro tem um livro do Marco Iacoboni sobre neurônios espelho, que no último capítulo ele termina perguntando assim, né? Se o neurônio espelho é tão bom, pode fazer tanta coisa boa, por que que tem tanta coisa ruim nesse mundo, né? Por quê? Daí eu fiquei pensando, responda, homem. Ele não respondeu. Por quê? Isso é para pensar, né? Se é uma coisa boa, se é um estímulo para desenvolver empatia, tu te colocar no lugar do outro, tu te relacionar melhor, por quê? Né? E eu acho que é por isso que existe a biodança também, né? Para fazer, ajudar a gente, né? Nesse trabalho de viver melhor e viver em comunidade. Ele diz que os neurônios espelhos, eles dão uma sensação de pertencimento à comunidade. Quando a gente tem, quanto mais a gente desenvolve, mais a gente tem essa sensação de pertencimento a uma comunidade. Aí eu sempre me lembro da biodança, né? Por que que a gente se sente tão bem, né? A gente tem essa sensação de, pelo menos eu sempre tive, né, de pertencimento a uma comunidade. Ih, faltou um monte de coisa, mas eu vou passar. Aí, olha só, da teoria polivagal. Não sei como é que eu vou poder falar em 5 minutos. Não, assim, ó, é tu que delimitou 1 hora, tu pode passar um pouco, tá? É, porque é mais ou menos 1 hora, depois as pessoas já começam a Sim, sim, começam dispersar. a perder a atenção, mas tu pode Isso é passar um pouco, tá? neurofisiológico. Por isso que eu falo 1 hora. Tá. Então, a teoria polivagal é o seguinte. Ver se eu consigo simplificar, bem simplificado. Ela foi apresentada, né? A teoria foi apresentada em 2012 pelo Stephen Porges, que ele descobriu lá nos anos 80 que o nervo vago ele tinha funções específicas no sistema parasimpático e que também ele tinha mais uma ramificação que ele chama de vago ventral. E daí ele descobriu que o sistema nervoso autônomo ele era muito mais complexo e com uma maior variedade de funções do que a gente conhecia até então. E então, até o surgimento dessa teoria, e para mim até uns 2 anos atrás, quando eu tive acesso à teoria, né, no início, e quando eu tive acesso foi 2 meses antes de eu dar a maratona lá na Escola Gaúcha. E aí eu olhei e disse assim, tá, e agora como é que eu vou falar do sistema nervoso autônomo sem falar da teoria polivagal? Não dá, gente. Não dá. Porque agora mudou, aumentou, né? Se ampliou, né? Então, assim, antes, eu trouxe aqui, não sei se vai dar para ver. Dá para ver? Ou tá virado o contrário? Vocês conseguem ler? É sistema nervoso autônomo, antes ele era. Temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Antes era assim. Aí agora é sistema nervoso simpático, parasimpático, parasimpático ventral, parasimpático dorsal. Ele tem 2 ramos. E deixa eu ver. Então, o parasimpático, o ventral. É que eu não botei slide, agora até me arrependi. O ventral, ele é o mais novo, tá? A gente faz um risquinho aqui no diafragma, sabe? Não sei se vocês vão poder ver. O ventral, o nervo vago, ele começa aqui, tá? Aqui. O ventral, ele vai aqui, no coração.
e o dorsal pega toda a parte para baixo do diafragma. Então, assim, ó, esse aqui, ó, esse aqui é o ventral, esse aqui é o dorsal, é o mais antigo. Fica fácil de saber, mais fácil de explicar onde que ele se situa. Então, assim, por exemplo, deixa eu ver uma coisa. Acho que eu vou falar por aqui que é mais fácil. Eu estou fazendo um curso com uma terapeuta que, junto com o Porges, eles criaram uma terapia, né, para pessoas que sofreram trauma, baseadas na teoria polivagal. Então, eu estou fazendo um curso com ela, falta uma aula ainda. E aí, ela explica, eu achei muito interessante, porque ela explica o dorsal é o mais antigo, né, o mais embaixo, daí tem o simpático, ela como se fosse uma escada, e em cima é o ventral, certo? Dorsal embaixo da escada, simpático no meio e o ventral em cima, na escada. Ventral é aqui nessa parte. Pega a parte do coração. Ó, o ventral, coração, pulmão, rosto, músculos faciais, olhos, abertura dos nossos olhos, músculo do pescoço, que eu faço com que eu consiga, né, girar e ver o ambiente, deglutição, vocalização, que eles falam na prosódica, né, essa questão de eu falar mais, né, falar com, posso gritar, posso, né, falar mais suave, posso, né, essa mudança da entonação da voz e também das lágrimas. E o vago dorsal, que é o mais antigo, esse que fica embaixo, ele pega o fígado, estômago, baço, pâncreas e os intestinos. Então, o que que acontece? Por exemplo, o simpático e o parasimpático vagal, o dorsal, são ativados pelo nosso instinto de sobrevivência e ativam nossos mecanismos de proteção. Por exemplo, se alguém grita conosco ou é agressivo, pode acontecer duas coisas. O simpático ele vai disparar e a gente reage respondendo ou se defendendo, ou a gente dá as costas, meia volta e nos afastamos dessa pessoa. Mas, se a gente sentir essa agressão como um grande sofrimento, como uma ameaça, a gente não consegue reagir, a gente se imobiliza, a gente entra numa reação vagal dorsal, onde o perigo e o estresse são tão intensos que o nosso cérebro precisa se desligar da realidade. Daí é congelamento, sensação de desmaio, dormência dos membros, tu pode sentir frio. E aí, assim, o vago dorsal, ele é mais antigo, ele é ativado quando há um grande risco de vida e o sistema simpático não dá conta de lidar com o estresse. Daí, em vez de lutar e fugir, acontece esse congelamento, desmaio, para ganhar tempo, né? Seria, por exemplo, nos animais, seria o se fingir de morto, né? O bicho se finge de morto quando ele sente que está ameaçado, né? Aí uma coisa assim, por exemplo, quando a gente está com o nosso sistema regulado, nosso sistema nervoso autônomo regulado, quando quando a gente está no vago ventral, né, que é o vago onde a gente tem
onde a gente está numa homeostase saudável, a gente está regulado, a gente busca contato, a gente está alerta, a gente está consciente, a gente está atento, a gente sente bem-estar. Ela diz assim, ó, é o estou aqui, aberto a opções, pronto para conectar, comunicar e colaborar. Assim é o vago ventral. Se ele tá, quando o nosso vago ventral ele tá regulado, o simpático, a gente usa o simpático como energia para passar o nosso dia. E o vagal dorsal, ele está funcionando bem porque ele está com a digestão saudável e os nutrientes são absorvidos, porque o sistema está regulado. Daí ela falava sempre assim, vou dar um exemplo aqui. Ela falava nas propriedades quando a gente está nesse estado de homeostase estável, que a gente consegue se conectar consigo mesmo, com os outros e com o mundo. É a biodança, a gente consegue se conectar consigo mesmo, com o outro, com o mundo. A gente sintoniza com o momento e desliga as distrações. A gente está presente no aqui e no agora, quando a gente está no vago ventral. E a gente, né, no dia a dia, a gente busca e a gente oferece apoio, a gente explora as opções, a gente tem esperança, a gente tem compaixão, a gente tem autocompaixão, a gente é flexível e resiliente. Quando ele tá, quando esse sistema está regulado. Quando ele está desregulado, é, por exemplo, quando eu estou fora do vago ventral e estou na energia do simpático, eu entro na energia de sobrevivência. Eu sou uma pessoa alarmada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa em pânico, o que vai acontecer? Irritado, agressivo. Eu tenho que fazer alguma coisa, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. E o vago dorsal, ele também está fora de regulação. E o que que acontece daí? Quando, assim, a gente está mais no simpático, quando a gente não está conseguindo acessar o vago ventral, que a gente está no simpático. A gente tem sensação de desconforto e perigo iminente, mobilização de luta e fuga, alarmado, hipervigilante. Uma história de um mundo e pessoas que não é seguro. Então, a gente está sempre querendo ver e ouvir o perigo. A gente pode perder ou interpretar mal os sinais de segurança. A gente tem uma sensação de estar separado dos outros. Então, a gente tem uma conexão interrompida de si mesmo, dos outros e do mundo. Se a gente não está no vago ventral, está lá longe, não consigo acessar, e nem tô no simpático, o simpático está ali, está esperando para ser reativado. Quando eu estou na energia vagal dorsal, é uma energia de sobrevivência imobilizada, desconectada, onde a gente meio que desaparece. É a sensação de estar invisível, desaparecido, apenas seguindo a vida. Não estou aqui. Falta de esperança, desespero. Eu deixei este tempo e lugar, eu desisti. A gente não, quando a gente está nesse vagal dorsal, a gente não se sente conectado nem seguro, a gente se fecha. A gente fica meio que sem energia, sem vontade para fazer nada. Então, quando a gente está na sobrevivência dorsal, o corpo entra em modo de conservação, desconectado, sozinho, perdido, abandonado, inacessível, sem esperança, uma história de desespero. Então, assim, a frequência cardíaca muda, a gente está com baixa oxigenação nesses casos. Ela diz que quando a gente não está no vago ventral, a gente está. E no vago ventral, a gente está em casa.
na nossa casa, confortável, seguro. E quando a gente não está no ventral, a gente está na casa, longe da casa. Ela falou. Quando é que eu tô na casa, longe da casa? Porque só simpático, sem acessar o ventral, eu não tô na minha casa, eu tô na casa, longe da minha casa. E daí, quando eu fiz o curso, ela foi explicando como que subir os degraus da escada para chegar até lá em cima, no ventral. E eu fiquei pensando que com a biodança a gente tem isso. A gente tem como, através, né, da aula, através da metodologia da biodança, a gente tem como chegar de volta para casa. Muitas vezes a gente chega bem mal, né? Pelo menos quando inicia a biodança, ou mesmo quando está fazendo, a gente não, pelo menos eu nunca tô bem o tempo todo. Quantas vezes a gente chegou mal na aula de biodança e saiu bem? A gente voltou para casa. Essa é a minha interpretação. Então, assim, porque na biodança a gente tem um ambiente, porque a gente vai estar em casa quando a gente se sente seguro, né? Então, para ativar o vago ventral, a gente ativa para a pessoa se sentir segura. Se eu não me sentir seguro, eu não vou me soltar. Eu não vou me entregar na parte regressiva da aula. Eu não vou me entregar numa roda de embalo, num grupo compacto, se eu não me sentir seguro. E o que faz isso é a ativação do vago ventral, que a gente faz na biodança. Por isso que biodança é um processo e a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Vai até, porque não é assim de um dia para o outro, né? Para a gente se sentir confiante, a gente tem que se sentir confiante. Então, assim, importante, né? Tem toda essa parte do rosto, né? Da teoria polivagal. E, assim, o importante é tu olhar a pessoa. Quando tu fala para a pessoa, olha no olho da pessoa. Porque se tu tá conversando, mesmo não, nem, não. Agora, por exemplo, assim, ó, quando tu tá fora, tu tá conversando com um amigo ou com uma pessoa, se tu tá falando com a pessoa tá falando contigo olhando para outro lado. Como é que tu te sente? Então é importante olhar a pessoa, é importante o tom de voz na aula de biodança, é importante o grupo, é importante a progressividade, né? Para a pessoa, por exemplo, assim, ó, tem pessoas que a gente não sabe, né, pessoas quando tu começa um grupo novo, às vezes a gente não sabe o que que a pessoa viveu, o que que a pessoa sentiu. Então, muitas vezes, um exemplo assim, tu tá num grupo, num ninho, né, no chão ali, de carícia, a pessoa tá lá dura, mas tu não sabe se ela tá sem se mover porque ela tá bem ou sem se mover porque ela tá congelada. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com essa questão do toque com o outro, sabe? De chegar no outro. Tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe, tu pode estar bem, mas ela pode estar lá no outro estado. Então, é uma coisa bem complexa, mas como eu penso que a biodança, a gente tem toda essa questão da progressividade, né, de ir levando devagarinho, eu acho isso super importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que agora misturei tudo. Então, na biodança, a gente trabalha na imobilização sem medo, para ativar a imobilização sem medo, para ativar o parasimpático ventral, que é na parte regressiva da aula, né? Na parte mais calma.
né? Calma com entrega e segurança e plenitude. Então, assim, e às vezes a pessoa não consegue logo, leva um tempo, né? Então, de respeitar isso também. E o Porges, ele diz que a imobilização sem medo é o ápice da civilização, o objetivo da evolução. Descartar a hipervigilância e estar seguro nos braços de alguém significativo. Ele diz que essa imobilização sem medo é tu poder abraçar alguém e ficar no abraço, curtir o abraço, ficar ali com confiança. É ali que ele diz que seria, né, o ápice da civilização, tu tá presente com o outro e sem medo. Vou ver mais alguma coisa. Aí ele fala no sistema de engajamento social, que é todas essas, que é principalmente da face, né? Por exemplo, essa questão de regulação das pálpebras através, né, do olhar. O olhar, ele diz que é um gesto social. Os músculos da expressão facial, né, que aí ele fala que é a emoção, que é a expressão emocional, a gente mostra como que a gente está sentindo através do rosto. E daí eu fico pensando, né, que eu assisti uma aula e daí a professora falou sobre o sistema polivagal. Essa questão do Botox, que ele tira a tua expressão facial, né? Aí tu não sabe, a pessoa diz que tá triste, que está alegre, mas tá sempre do mesmo jeito. Quando faz muito, né? Porque enrijece a musculatura do rosto. Então, tem isso. Então, tem o músculo do ouvido médio, que ele extrai a voz humana, ele sente a voz humana de fundo, assim. Ele sente o tom, assim, a melodia, sabe? Se eu posso, se tá bom, se tá bem, se tá brabo, se tá, né? Então, acho que é isso. Ah, outra coisa, para trabalhar o nervo, o vago central, ou vago saudável, é necessário desligar o sistema de defesa, somente, que é o do simpático, somente em ambientes seguros, acolhedores, tu consegue desativar esses sistemas de defesa e exibir um comportamento social positivo. O que mais? Ah, uma coisa importante aqui na questão do contato corporal durante a regressão, que é para ser que a gente, né, quer levar a imobilidade sem medo, só funciona em feedback. Se eu tenho medo e tu não me olhas, não me sinto seguro. O olhar é muito importante. Então, né, às vezes a pessoa vem se aproximando, quando se aproxima demais, tu, né? Ó, a importância do contato físico durante a regressão permite saúde, crescimento e recuperação. Otimiza a capacidade de descansar, relaxar, dormir, digerir, promover os processos de construção do corpo. Permite os sentimentos de confiança, segurança e amor. Fiz uma miscelânea, assim, mais ou menos. Mas, assim, eu penso assim, como é complexo, né? Eu já estudei um pouquinho da teoria polivagal, agora estou fazendo um curso com a Moller lá, que está bem interessante. Aprendi algumas coisas. E cada vez que eu falo, parece que eu sei menos, parece que eu tenho que estudar mais, falta alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Mas eu acho que por hoje, né, já tá suficiente.
Então, eu quero, em primeiro Ah, lugar, agradecer mais uma vez a presença da Carmen, a presença de cada um, de cada uma que está aqui. A gente vai abrir para perguntas. Eu estou morrendo de curiosidade, então eu já estou com uma pergunta, duas perguntas na ponta da tá. língua e já vou inaugurar as perguntas, assim. Falaste aquela hora do Botox, da expressão, né? E eu me lembrei na pandemia, quando a gente usava máscara, todo mundo de máscara, assim, eu acho que deve ter mexido muito, né, nessas questões, né? Sim. E boa parte, talvez, das brigas, enfim, da confusão na comunicação também deve ter muita relação com isso, né? E a outra Uhum. pergunta aí, depois tu comenta as duas que não têm muita relação uma com a outra. Tu falaste nos neurônios emocionais, neurônios espelhos Os espelhos. emocionais, né? E por que que tem tanta coisa ruim no mundo e tal, né? Aí eu fiquei pensando, as pessoas que têm psicopatia, elas devem ter um funcionamento diferente desse tipo de neurônios, ou não tem, ou como é que será? Não sei se chegaste a ver alguma coisa assim relacionada a essas questões. É isso. É, eles acham, né, que, o que eu consegui ver até agora, que a questão da psicopatia é um mau funcionamento no cérebro e pode ter alguma disfunção, mau funcionamento nas áreas dos neurônios espelho, principalmente emocional, né? Porque a pessoa ela não se vincula, não tem isso, né? Então, pode ser sim. E eu acho que a pandemia, tu não poder ver o rosto todo, tu tinha que ficar adivinhando, né? A comunicação, eu acho que foi muito prejudicada, assim, eu vejo por mim, né, tenho que falar por mim, que foi bem difícil, assim, né, e eu não sei se é porque a gente, né, eu já fiz biodança, tudo, e daí eu sei que eu falei um dia, eu quase surtei, falei pro meu médico, quando liberar a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sair pelo portão, vou abraçar o primeiro que aparecer na minha frente. Ele ria aqui em cima, tava, vou, porque eu não aguento mais. Porque foi complicado, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa do outro, de se relacionar. Então Carmen, foi eu tenho complicado. uma pergunta para ti relacionado às emoções. Hum, Silvio Belbucci aqui. tá. David Hawkins, nos anos 80, ele era um psiquiatra, e ele começou a identificar alguns sintomas relacionados a frequências emocionais. E ele Hum, desenvolveu uma tabela, uma escala que é conhecida como a escala das emoções de Hawkins. E ele conseguiu quantificar isso de 75 Hz a 1000 Hz. E aí ele foi qualificando cada uma das emoções dentro de um espectro. Quando a gente fala em frequência, como ele coloca na escala das emoções, me vem à mente a música. A música tem frequência, as músicas uhum. trabalham com frequências distintas, né? E dependendo do tipo de música que nós escutamos, a gente muda o nosso estado de espírito. Então, Uhum. isso tem relação com estes sistemas paravogais, enfim. Sistemas para vogais? Paravogais Entendi. não, me desculpe. O sistema vogal em si, no sentido de Aham. estimulá-los, de conectá-los através de melodias, através das frequências Uhum. musicais. Da música, o que eu posso te dizer é que a gente usa na biodança, elas têm que ter uma semântica, né? Para exatamente te estimular o positivo, as emoções, né? Positivas. E elas são, como é que eu vou dizer? Em escalas maiores, não são músicas tristes, né? Então, a frequência, eu sei que a música tem uma frequência, que agora eu não me lembro,
mas a música para mim tem a ver com a semântica, tem a ver com essa questão de ser escala maior, de não ser música triste, né? De ser música que te leve, que eleve, né? O teu humor, a emoção. Eu não conhecia essa escala, legal. Vou procurar. Gente, a Não, Carmen. também Opa, aprendo. a Carmen Lúcia está escrita. Quem quiser ir falando, levanta a mãozinha do aplicativo. Quem não sabe levantar a mãozinha do aplicativo, faz assim, que daí eu vou chamando para ficar mais organizado. Pode abrir o microfone, Carmen Lúcia, e falar. Legal. Carmen, quando a pessoa está nesse padrão, está predominando esse padrão vagal dorsal, a gente poderia dizer que ela estaria exposta a um processo depressivo, a uma pré-depressão. A gente pode fazer essa correlação assim direta com isso? Pode, pode. A depressão tá ali. Uhum. A má digestão tá ali também. Eu pensei, bah, eu tenho má digestão, será que eu tô no dorsal? A má digestão é depressão, sim. Depressão tá ali, no dorsal. Legal, obrigada. De nada. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Se não souber levantar a mãozinha do aplicativo, pode abrir o microfone e falar também. Tá? Lois, Lois, É, pode oi. falar. no caso, esse caso agora que a Carmen Lúcia citou, né, da depressão, é quando ele está desregulado, não é isso? Isso, quando tá desregulado. Ok. Quando a gente está na casa, gostei tanto que ela falou quando a gente está na casa, fora de casa. E essa casa do dorsal ali, ela é muito longe, sabe? Ela tá lá embaixo. Daí tu tem que ativar, tu tem que passar pelo simpático para chegar no vagal. É um trabalho. Ok, porque se ele tá em homeostase, aí o efeito é saudável, né? É saudável, exato. Quando ele está regulado, é saudável. Ok, Quando ele obrigada. está regulado, a gente consegue ficar na imobilidade, que é a sem medo, né? A gente consegue ficar num abraço, digamos assim, né? Ficar descansando e tal. Essa é quando ele está regulado, Certo, obrigada. de nada. Ninguém se candidatou, vou fazer mais uma pergunta. Carmen, eu fiquei um pouco confusa. Quando a pessoa tem aquela síncope, né, que tu falaste que pode ter, a pessoa até ter um desmaio, ter uma história, ela está nesse desequilíbrio, mas esse desmaio, esse apagão, vamos dizer, que a pessoa pode ter, aí eu fiquei confusa se seria o desequilíbrio global, vagal, ou se tem aí neste desequilíbrio que proporciona essa questão neurovegetativa de paralisar total, ela é ventral ou dorsal? É dorsal, é É, dorsal. é É que dorsal, né? quando a coisa é tão forte que para me defender eu preciso me desligar. Que É o geralmente dorsal, eles falam então. que o trauma, né? Daí tu te desliga, né? Uhum, certo. É dorsal, isso é dorsal. Que é o mais primitivo, né? Esse Hum, ok. é o primeiro que apareceu. Uhum. Rejane, pode abrir o microfone e perguntar. Não, é que Carmen, quando tu falasse no ventral, vamos dizer assim, que a pessoa está regulada, e eu associando com a biodança, porque realmente a biodança mexe muito com as vísceras, né? A gente produz substâncias, enfim, e então me relacionou da biodança equilibrar a pessoa por esse sentido, porque ela, com as músicas, com a vivência, enfim, ela faz que tem um movimento visceral aqui. E aí o ventral justamente é nessa região, né? Daí eu me lembrei, quando eu ouvi tu falar isso, eu relacionei, digo, agora está explicado por que
a biodança faz tanto bem assim, não sei. Mais uma, vamos dizer assim, está explicado por várias coisas, várias maneiras, mas eu Por digo várias mais coisas, uma é. para explicar, né? Mais uma coisa para explicar. Eu me lembrei de fazer essa correlação. Só Só isso. para clarear, o dorsal tem a ver com as vísceras, né, O Carmen? dorsal tem a ver, o ventral é com o coração e essa Ah, parte então do eu osso aqui. troquei o nome. Eu entendi que a parte de baixo era o É vento. dorsal, Ah, é dorsal, dorsal. é. E a Tá, parte então, de cima é ventral. tá, então, mas a gente tá bem quando o dorsal tá bem. Exato. Tá, Quando o ventral tá bem, o dorsal tá bem, o simpático tá bem. tá. Então, Quando tá em desculpa. equilíbrio. Tá, eu É como se troquei o nome, o mas ventral eu. fosse um guarda-chuva, né? E os dois estivessem embaixo. Tá, eu troquei o nome, mas o que eu queria dizer para mim fechou isso, assim. Uhum. Então é isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mais uma pergunta e vamos encerrar. As pessoas já estão saindo. Então, Lois, pode fazer, e aí depois é a última pergunta e a gente vai fazer o encerramento. Obrigada. Carmen, os sintomas da epilepsia têm alguma coisa a ver com esse sistema? Epilepsia, eu não sei te dizer. Porque Porque a epilepsia, ela é como é que a gente fala? Ela é das ondas cerebrais, né? Ela é das ondas cerebrais. Tem aquelas ondas elétricas do cérebro, uma delas que é da epilepsia. Eu até estava começando a ler isso aí nesse livro aqui que eu tô lendo. porque tem um apagão, né? De certa forma, tem aquele. Mas daí é a questão elétrica do cérebro, não é do sistema do polivagal, entendeu? Ok, obrigada. Não é do nervo vago, é ondas elétricas do cérebro. Eu não sei se é a gama, não sei, é uma delas. Ok, É uma delas. É, obrigada. de nada. Então, mais uma vez agradecemos, né, em nome da GB, a presença de todos. Lembrando que nosso próximo evento virtual vai ser dia 4 de outubro, com Mirtes Gonzalez. E antes temos um evento aqui no Rio Grande do Sul presencial com o Nenel, que é agora sábado, dia 30. Detalhes no grupo Eventos da GB e nas nossas mídias.